Boa tarde a todos. As nossas boas-vindas também aos internautas que nos acompanham aí no meu canal no YouTube, para a gente poder expandir um pouquinho esses conhecimentos. Depois da pandemia, resolvemos utilizar, fazer bom uso da tecnologia que vem para facilitar as nossas vidas. Mas será que vem só para facilitar as nossas vidas ou cria algum probleminha às vezes? Temos que pensar um pouquinho sobre isso. O tema de hoje é que nos falta tentar. Não é à toa a pergunta, é uma pergunta. O que está faltando para nós tentarmos? Já estamos aí, dizem alguns entendidos, deste mundo, fazendo parte da humanidade há mais de 10 mil anos. Alguns já estão chegando a 100 mil anos nos estudos, mas não importa, já estamos aqui há milhares de anos. E já atingimos os patamares de progresso necessários, suficientes. As nossas relações estão boas, as misérias acabaram, as guerras não existem mais. Se isto não é verdade, significa que nós não atingimos o progresso ainda necessário. Kardec define dois progressos básicos para a humanidade: progresso intelectual e progresso moral. Simbolicamente, inteligência aqui e sentimentos no coração. É simbólico, porque é parte do ser pensante, é parte do espírito, é propriedade, é conquista do espírito. Então nós temos que desenvolver estes progressos em nós. E com estes progressos, nós vamos conquistando melhoras nas nossas vidas, no mundo em que vivemos. E nesse tempo todo nós já tentamos tantas coisas e ainda não atingimos o patamar mínimo necessário que deveríamos ter atingido. Principalmente pensando nos dias atuais. Depois de toda a história da humanidade até aqui, nos dias que estamos vivendo, alguns dizem que são dias para fins de mundo. Não, são dias para outros níveis, para outras preocupações e para outras conquistas. Porque a cada jornada nós vamos fazendo um pouquinho de conquistas. Não sei se a conquista até agora está dentro daquilo previsto por Deus ou se os nossos comportamentos retardaram o processo. Quando Kardec fala de progresso intelectual, está no capítulo, na terceira parte do livro dos Espíritos, quando ele trata das leis morais, e uma das leis é a lei do progresso. Ele elenca 10 troncos de leis e faz considerações sobre essas leis. E no capítulo das leis morais, do progresso moral, no capítulo 8º da terceira parte, ele vai tratar na pergunta 780 desses dois progressos. Mas na 783, eu tomei a liberdade de abrir um livro ali, porque eu não vi em outro lugar, depois se fecha. Eu vi o livro para venda, depois vende como livro usado. Brincadeira. Na 783, segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade, ou seja, nós progredimos sempre, é a pergunta de Kardec. E a resposta é: há o progresso regular e lento, que resulta das forças das coisas. Mas aqui vem o que me interessa. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Se nós não caminharmos na velocidade necessária ou no ritmo que é necessário, alguma coisa vem, algum empurrão vem para nos convocar ao progresso. Principalmente para um grupo social. Nem sempre para toda a humanidade. E aí nós vamos, e estamos vivendo momentos de transformações. De ocorrências tais que Deus nos convoca. E o texto lido agora há pouco pela nossa irmã nos convoca a reflexão, despertar. Vamos precisar de uma tragédia para resolvermos, para melhorarmos, para mudarmos os nossos modos de agir? Ou vamos resolver mudar usando os recursos que Deus já nos enviou de boa vontade? A escolha é nossa, enquanto indivíduos e, por conseguinte, enquanto sociedade, porque a sociedade é formada pela somatória dos indivíduos. Uma sociedade maior ou menor. Uma sociedade, uma célula familiar ou uma sociedade um pouquinho maior de uma cidade, de uma comunidade, de um país, de um estado, de um país ou do mundo inteiro.
O que nós vamos fazer? Vamos esperar que ocorra alguma coisa mais drástica ainda para resolvermos progredir? Porque o único objetivo dos filhos de Deus, espíritos, estarem na Terra, e eu tenho dito isso em várias palestras, o único objetivo é progresso. Progresso intelectual como instrumento para o progresso moral, que é o progresso do amor. Então nós estamos aqui para progredir, não tem outra finalidade. Não existe outra finalidade. Nós estamos aqui, alguém está em colônia de férias aqui? Lazerzinho, sossego, sombra e água fresca? Não, né? Por quê? Porque estamos aqui com uma tarefa, isso requer esforço, tempo, dedicação. Por isso, o texto lido agora há pouco, o texto de Emmanuel, eu não vi qual foi o livro, Caminho, Verdade e Vida. Acertei de olho, assim, né? São várias obras de Emmanuel que trazem mensagens desse tipo, né? Nos convida a despertar. Eu já falei aqui sobre uma outra mensagem que está no livro Pão Nosso: desperta, ó tu que dormes, levanta diante os mortos e o Cristo vos esclarecerá. Já fizemos uma palestra aqui sobre isso, sobre esse tema. Inclusive está no YouTube, para quem não assistiu, quiser assistir, lá no YouTube, eu tenho um canal no YouTube. Não estou fazendo propaganda porque não tem remuneração nenhuma, nada. Eu tenho a grande quantidade de 263 seguidores, né? Aí outro dia alguém me perguntou, mas aumentaram seus seguidores? Eu digo, não, é que as pessoas gostam de coisa boa, então não tenho poucos seguidores, né? Mas está lá, se alguém tiver interesse, está lá disponível para refletirmos. Desperta, ó tu que dormes. De tempos em tempos, a história nos mostra que Deus nos mandou algumas lições mais fortes. Mandou algumas provocações, alguns empurrões também, uns chacoalhões mais poderosos. E mesmo assim, como é que nós andamos? Até hoje, para os dias atuais. E aí eu pego um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, que é uma mensagem do Espírito de Verdade. Um pedacinho. Lá tem várias mensagens lindíssimas do Espírito de Verdade. Para quem ainda não leu e não conhece, o Espírito de Verdade é o próprio Cristo, a partir do plano espiritual, coordenando o cumprimento da promessa que ele fizera de um novo Consolador. Diz o Espírito de Verdade: ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Desde os primórdios da humanidade, nós vemos tendo a nossa condição doentia. Melhoramos um pouquinho, não dá para dizer que está tão ruim, mas melhoramos. Será que atingimos o patamar necessário? Será que já evoluímos o suficiente? Olhando a situação da humanidade, que ainda temos guerras, violências, ainda temos misérias, não evoluímos o suficiente. Ainda estamos longe. Então, é nesse sentido que o Espírito de Verdade está nos dizendo. Por que ingratos se afastaram? Porque Deus mostrou o caminho. Desde os primórdios ele foi mandando as lições necessárias. Mas nós não a utilizamos. E muitas vezes as corrompemos, deturpamos. E aí vem, até quando nós vamos corromper as lições divinas? Até quando? Porque nós corrompemos os 10 mandamentos. Entre outros emissários, nós pegamos 3 grandes revelações. Nós corrompemos os 10 mandamentos. Nós corrompemos o Evangelho de Jesus. Nós corrompemos, ou ainda não, a doutrina dos Espíritos. Já tem gente falando aí de que precisa mudar alguma coisa na doutrina espírita. Nas leis divinas nós não temos capacidade de mudar absolutamente nada. Portanto, Jesus trouxe a lei de Deus. Nós não temos competência para mudar a lei de Deus, nem autoridade para isso. Nós temos a obrigação de segui-la, de cumprir, e não de mudar. Mas nós estamos sempre querendo mudar. Por quê? Para adequar aos nossos interesses. E foi aí, principalmente, que o cristianismo se perdeu. Foi pelos interesses de poder, de glória, de nome, de fama, e seja lá do que for, de status, que o cristianismo pegou rumos tortuosos, inclusive fez fogueiras, guerras religiosas. Por quê? Porque corrompeu-se. O Espírito de Verdade, no mesmo capítulo 6, dito agora há pouco, citado agora há pouco, onde tem várias mensagens dele, onde Kardec trata da promessa do Cristo de um novo Consolador. E ali tem o advento do Espírito de Verdade, que é o coordenador do trabalho, que é o próprio Cristo. O Espírito de Verdade vai dizer que todas as verdades estão no cristianismo,
Os erros nele embutido têm origem humana. Por quê? Porque nós corrompemos. Então, a pergunta, até quando vamos corromper? Essas corrupções provocaram algumas perturbações, como o texto que eu li agora há pouco, né? Que se nós não seguimos o caminho, Deus dá uma chacoalhada. E a primeira grande chacoalhada que a gente tem ciência na história é qual? Alguém lembra? Deus deu uma mexida com a humanidade. O dilúvio. O dilúvio foi a primeira chacoalhada. Claro que como era pouca gente naquela região, eles tinham ideia que foi no mundo inteiro. A terra inteira não tinha de onde tirar água para alagar toda, né? Porque tem que alagar até o topo das montanhas. Não tinha como. Para onde foi essa água depois? Nada. Foi uma grande enchente. E agora tivemos algumas enchentes aí, não tão diluvianas, não a nível diluviano, de ter que construir uma arca, mas a região sul aí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, passaram por distúrbios, por questões de enchente. Para quem estava naquele, esqueci. Esse ano São Paulo também teve o mesmo problema. Teve um problema em São Paulo, Seguindo, nós estamos tendo problemas desse tipo. Então, o que acontece? Claro que não foi um dilúvio, é uma situação da própria natureza, mas se Deus o permite, nos convida a refletir. E para quem estava vivendo naquele momento, naquela cidade, onde você acordou, a casa está com água até o teto, você está no dilúvio, né? Então já deu uma chacoalhada. Eu não quero dizer que essas ocorrências agora tenham sido esse tipo de chacoalhada, mas para aquele povo naquela época ele entendeu que era uma chamada de atenção de Deus. Depois nós tivemos o advento de Sodoma e Gomorra, cidades que estavam na perdição, e houve uma ocorrência que supõe-se que chuva de asteroides, seja lá o que for, não importa, porque não se tinha registro naquelas épocas para se saber exatamente o que aconteceu. Mas as cidades foram destruídas, Sodoma e Gomorra. Então, mais uma chacoalhada divina. Depois veio Moisés, nos traz as lições e tira seu povo do jugo da escravidão no Egito. E eles perambulam 40 anos no deserto. Eu até tenho dito que esse perambular no deserto era para quê? Para tirar aquele ranço da submissão que eles tinham mais de 400 anos de escravidão. Com certeza já era hábito, é normal ser escravo. Tem que tirar esse ranço, porque não é normal. Como muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo que é normal viver na miséria. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo: minha avó dependia de doações, a minha mãe dependia de doações, eu dependo de doações. Ou seja, você está tornando normal a miséria, não é? Então é preciso que tire esse ranço. Deus manda as lições necessárias via Moisés. E aqui Moisés é um dos maiores médiuns, que naquela época não se usava essa expressão. Então ele conversava com Deus. Com certeza ele não conversava com Deus, ele conversava com os espíritos enviados de Deus. Era um médium. Como ocorre hoje, sempre ocorreu na humanidade, a conversa entre os dois planos através de seres que tinham essa janela para esse acesso aos dois planos estando aqui. Portanto, veio Moisés. Corrompemos também as lições de Moisés. Depois veio Jesus e nos traz as lições do amor, na sua mais forte expressão. As lições imorretouras, as lições que vão solucionar os nossos problemas. Eu sou o médico das almas, e os problemas começam na nossa intimidade. Eles não nascem fora, eles nascem dentro. E nós levamos para fora. As guerras nascem dentro das cabeças e dos sentimentos tortuosos dos poderosos. Mas nós levamos para fora. Então, veio Jesus com as lições para resolver as nossas intimidades. Não vim remendar corpos, mas despertar almas. É a proposta do Cristo. E mesmo assim, nós corrompemos Jesus. Nós corrompemos suas lições. Por quê? Por interesses. Por interesses ainda ligados ao nosso lado doentio, o lado do ego, que gera o egoísmo. Do egoísmo temos orgulho, e do orgulho e egoísmo tem uma prole de doenças da alma. Jesus veio para curar as nossas almas, para consertar o nosso ser, aquilo que somos, espíritos.
Não veio com outra finalidade. E nós corrompemos Jesus, nos apropriamos, criamos um monte de regras em cima do Cristo, quando Ele, e determinações, compromissos, quando Ele, na verdade, não obrigou ninguém a nada. Fez convite. Pega desta rua e segue-me. E se não quiser seguir, não siga. Porque uma outra oportunidade, quando você estiver preparado, você irá me seguir. É inevitável. Mas nós corrompemos os ensinos de Jesus. Criamos, inclusive, ali no 3º século, nós criamos indumentárias religiosas. Que quem tinha essas indumentárias, vestes apropriadas para os seus templos, eram as crenças pagãs. E o cristianismo adotou coisas das crenças pagãs. Rituais. Jesus não tinha rituais. Dogmas. Jesus não tinha dogmas. Depois vocês podem dar uma olhadinha no primeiro parágrafo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec divide a passagem do Cristo aqui entre nós em 5 partes. Mas ele só se interessa pela última parte, que são os valores e os ensinos morais. E é para isso que Jesus veio. As palavras que serviram para alguns dogmas, os milagres, a vida do Cristo, o que mais que ele fala lá, são 5 partes que ele divide, e aí os ensinos morais. E Kardec vai dizer, o que nos interessa são os ensinos morais, o resto, e isso ninguém discute. Então, deixo a sugestão de dar uma olhadinha no primeiro parágrafo, e já aproveita, lê o Evangelho segundo o Espiritismo todo, já aprende outras coisas lá, né? Tem mais coisas lá. Mas, está lá, Jesus veio, e nós corrompemos seus ensinamentos. Criamos toda uma parafernália. Não é um julgamento, porque não me compete julgar, o julgamento cabe a Deus. Mas é uma constatação de fatos históricos, está aí. Jesus não criou indumentárias para o seu trabalho, nem seus discípulos até o 3º século, os seus seguidores depois, também tinham indumentárias apropriadas para as solenidades. Não tinham. No 3º século em diante começaram essas coisas. E dessas coisas o vínculo com o poder, e o vínculo com o poder deu o que deu, principalmente na era mais negra da humanidade, a Inquisição. Corrompemos Jesus. Aí veio a Reforma, com Lutero, com John Hus e outros. O que é a Reforma? Qual era a briga de Lutero? Lutero era o bispo da igreja. Ele não aceitava que vendessem indulgências, que vendessem as bênçãos divinas, porque nós não temos uma procuração divina para receber nada em nome dele. Tem uma procuração aí que a gente possa vender algum benefício divino? A Casa Espírita aplica o passe, que é uma energia proveniente do alto através do médium para aquele que está recebendo. Vamos começar a cobrar o passe? Pois é. Seria uma corrupção, porque o que de graça recebeste, de graça deve ser dado. Ok? Então, recebemos de graça. De graça deve ser dado. Portanto, no Espiritismo não tem profissão espírita. Cada um tem a sua profissão e vive dela. Não tem ninguém vivendo da doutrina espírita, pelo menos que eu tenha conhecimento. Até digo que a gente até paga para trabalhar, né? Mas vamos corromper isso também? Até quando? Até quando vamos corromper? Veio o Espiritismo reviver Jesus e resclarecer todas as coisas. Vamos corromper? Ou vamos seguir fiel, buscando entender o que a doutrina nos propõe e seguir aquilo que a doutrina nos propõe, principalmente no ponto em que ela revive Jesus e esclarece algumas coisas mais que são importantes para tomarmos decisões em nossas vidas. E aí, na doutrina espírita, no mesmo capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do Espírito de Verdade que diz o seguinte: Deus dirige aos vossos corações, através do Espiritismo, um supremo apelo. O que o Espírito de Verdade está querendo dizer com isso? Deus já dirigiu tantos apelos aos nossos corações, aquilo que eu citei, desde o apelo, falando dos maiores, dos principais, desde o dilúvio, desde Sodoma e Gomorra, desde Moisés, desde Jesus, desde a Reforma e desde a doutrina dos Espíritos. E falando da Reforma, só lembrando que a Reforma era a ideia de não vender indulgências, e aqueles que seguiram Lutero depois passaram a vender indulgências, né? Vender bênçãos.
Então esse é o cuidado que tem que ter. Deus dirigiu tantos apelos aos nossos corações. Através do Espiritismo é um supremo apelo, ou seja, já dirigiu tantos. Temos, até hoje, este é o maior apelo divino aos nossos corações. É isso que o Espírito de Verdade está dizendo. Vamos corromper também? Até quando? Agora não mais. Agora não vamos mais corromper. Por quê? Porque ou nós acompanhamos o progresso ou seremos degradados. O que é degradado? Agora é degredo. Eu estou colocando aqui, estava para projetar, mas não deu certo, então depois, se alguém quiser o que eu tenho aqui transmitido, eu estou falando, mas se alguém quiser, eu posso oferecer as transparências, sem problema. Agora é degredo. Agora é aquilo que se chama de uma transição maior. Um momento especial. Os dias atuais. Para uma grande transição. O que é uma grande transição? Mudança de nível. E quem não acompanha esta mudança de nível, vai para um outro mundo nas próximas encarnações. Eu gosto de comparar com escolas. É como se a gente estamos no ensino médio, provas e expiações, e vamos mudar para ensino fundamental. Estamos no ensino fundamental, provas e expiações, vamos mudar para ensino médio, regeneração. Estamos nesse patamar de mudanças. Então, quando a escola muda de nível, ela é ensino fundamental, muda para ensino médio, os alunos que não acompanharam e não chegaram no ensino médio, não frequentam mais essa escola, nem que ir para outra. Uma comparação grosseira é exatamente isso, simplória é exatamente isso. Então estamos no momento de transição. Quem acompanha o nível desta escola, desta terra, fica aqui. Aqueles recrudescidos ainda no mal, não voltam mais. Mas não vão para uma escola de ensino fundamental, continuando com a minha comparação, com a minha metáfora. Vão para o ensino pré-escolar para auxiliar aqueles que estão começando a jornada. Porque já tem algum conhecimento, pode auxiliar aqueles. É o que aconteceu com a Terra há alguns milhares de anos atrás. O que aconteceu? Espíritos perturbados em outro mundo vieram para cá, porque não acompanharam lá. E o que os povos antigos tinham? O entendimento de um paraíso perdido. O que era esse paraíso perdido? A escola que eles viviam, agora tinha que vir para o mundo primitivo. É o que nós estamos vivendo agora. Provavelmente, boa parte da humanidade não volta mais para cá, vai para um mundo primitivo. Quem quiser estudar sobre isso, leia o livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, Psicografia de Emmanuel. Depois, se alguém quiser, porque às vezes eu falo os livros, a pessoa não grava, depois vem me perguntar qual era o livro. Não tem problema nenhum. Tá? A Caminho da Luz, de Chico Xavier, mostrando isso. E como esses espíritos reencarnantes vindo de outro mundo, que estava em evolução, para cá, como eles se distribuíram aqui. E distribuíram-se em 4 níveis. Os melhorzinhos um pouquinho, o Egito e a América. Estes, já, em tese, já voltaram para o paraíso perdido. Depois, os orientais já têm uma visão mística um pouco maior. E o pior de todos, dos 4 níveis, eu não lembro quais são os 4 níveis. O pior grupo que veio para cá, perdendo o paraíso, ficou onde? Na Europa. E aí você vai entender por que a Europa, o tempo todo, sempre foi guerreira. Busca de poder, egoísta, e assim por diante. A cultura trazida de lá é o ranço trazido, e pelo motivo pelos quais eles não ficaram no seu paraíso. Mas sempre estavam com o espírito de perdemos o paraíso, mas vamos voltar. Agora está acontecendo conosco. Alguns vamos perder o paraíso. Quem tem certeza que fica aqui? Eu não tenho. Só vou saber depois. Mas quem não fica aqui vai para um paraíso, vai para um mundo primitivo. E vai faltar algumas coisas que a gente está acostumado aqui. E o principal choro que eu imagino que vai acontecer nesse mundo primitivo é que lá não tem celular.
Esse vai ser o maior choro, eu imagino isso, né? Na intimidade das pessoas. Perdi o paraíso, lá vai levar uns 10 mil anos para inventarem. Então quem gosta muito do celular, trate de achar um jeito de ficar por aqui, porque lá não vai ter. É isso. Agora é o degredo. É outro momento. E quem quiser estudar sobre o que ocorreu com os paraísos perdidos por estes antigos, leia Caminho da Luz. Quem quiser entender o que a Terra está passando, claro, a doutrina espírita já fala profundamente sobre isso, mas leia as obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, Transição Planetária, Amanhecer da Nova Era, Perturbações Espirituais e no rumo de um mundo de regeneração. É este momento que estamos vivendo. Não mais degredo, não mais corrupção, não mais corromper os ensinos divinos, mas passar a vivê-los. Então quem quiser viver aqui, ficar aqui, não perder este paraíso, é bom procurar viver o mais breve possível os ensinos de Jesus. Então os dias atuais que estamos vivendo, eu trouxe alguns textos rápidos para a gente refletir a respeito. E um é de uma fala de Divaldo Pereira Franco em Rio Negro em 2010, eu tive a oportunidade de assistir, Rio Negro é pertinho, fui lá assistir. Estamos vivendo o ápice de uma era e iniciando outra. Tudo no mundo é cíclico. Que dia é hoje? 18? À meia-noite nós transitamos para o dia 19. Dia 31 de dezembro de 2023, à meia-noite nós transitamos para 1º de janeiro de 2024. Transitamos para o ano de 2024. Nós vivemos de transições. E é isso que estamos vivendo na Terra. Transições maiores. Mudanças de patamares, de níveis. Então estamos vendo o ápice de uma era, iniciando outra, melhor, melhores condições, onde o mal já começa a perder força. Para que isso ocorra, aqueles recrudescidos do mal não podem mais ficar aqui porque estarão atrapalhando. Simples assim não, bem simples. Mas eu costumo dizer que quem for degradado vai pentear macaco num planeta primitivo, vai nascer da macaquinha. Estes espíritos que vieram de lá começaram a nascer daqueles que estavam ficando eretos aqui, simbolicamente, pegando aí a evolução das espécies de Darwin. Depois temos em Joana de Anges, dizendo a mesma coisa através de Divaldo Pereira Franco: estáis encarnados na Terra em momento crucial da evolução humana. Crucial, decisivo. Ou você fica aqui, ou até você se melhora bastante e vai para o mundo feliz. Melhor ainda, não? Mas, ou você fica aqui neste paraíso, ou vai para o mundo primitivo. É crucial. E se você acha que isso aqui não é um paraíso, imagina viver na Terra de 10 mil anos atrás. O que vocês acham? Melhorou bastante, né? Passou a ser de certa forma, é um paraíso comparado com esta época. E aí, pegando o próprio transição planetária, esses momentos, Deus faz essa chacoalhada. Estamos vivendo, dando uma chacoalhada em nossas vidas, no mundo. E aí, vemos o que nos diz Filomeno de Miranda: as dores atingem patamares quase insuportáveis. E a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado de transtornos depressivos, de drogadição, de sexo desvairado, de fugas psicológicas estarrecedores, espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração por direitos humanos, animais e natureza. Estamos vivendo isso? Faltou alguma coisa? Não? Ainda bem que não faltou, né? Porque já está pesado. Isso que estamos vivendo já é um puxão de orelha imenso que estamos vivendo. É uma chacoalhada imensa. Vamos acordar ou não? E a decisão é nossa. Não adianta ficar esperando que Deus resolva os nossos problemas. Eu tenho dito que Deus não vai resolver. Ele oferece os recursos. Se ficar esperando que os governos resolvam, não vão resolver. Porque se nós somos antiéticos, se nós somos amorais, os governos saem daqui. Ok? Continuam sendo antiéticos, corruptos e imorais, como nós não somos. Com nós, de uma maneira geral. Não estou acusando ninguém aqui, por favor. Não é o objetivo e nem eu conheço ninguém para fazer qualquer acusação. E se conhecesse, não o faria desta forma. Não estaria no meu direito.
Então estamos vivendo esses momentos, porque é o momento de decisão. Ou nós acompanhamos, evoluímos, acordamos, ou nós vamos acordar no mundo primitivo, nos braços de uma macaquinha, numa nova encarnação. A escolha é pessoal, a decisão é pessoal. Claro que Deus dá os empurrõezinhos conforme nós comentamos. Nós já tentamos tantas coisas no mundo para melhorar esse mundo. Já tentamos guerras e continuamos tentando. O que é mais absurdo? Fazer uma guerra para buscar a paz. Não cabe na minha cabeça. Fazer guerra para buscar a paz. Porque é o que muitos carregam. Não, temos que fazer a guerra para poder conquistar a paz. Não entendi. Eu estou boiando. E de mais a mais, tem uma coisa interessante. Existe vencedor em guerras? Não existe vencedores. Uns dizem, vencemos a nação tal. Mas perdemos quanto? Economicamente? Vidas? Valores? Perdemos tanto. Não existe vencedores. Existe mais perdedores com maior prejuízo ou com menor prejuízo geral. Não só econômico. Mas não existe vencedores. Já tentamos diplomacia. O que é diplomacia? É tentar evitar a guerra, é tentar conciliar. Mas o que a diplomacia faz? Eu tento conciliar os valores para mim. Conciliar, o que é? Mesmo dentro do lar, nós temos que ser diplomatas dentro dos lares. Nós temos que ceder um pouco aqui, um pouco lá. Temos que trocar, por quê? Porque as pessoas são diferentes, têm olhares diferentes. As nações também. Mas se eu, numa negociação diplomática, eu tento trazer tudo só para meu lado, não vai funcionar, porque alguém está perdendo. Não tem sentido. Já tentamos hipocrisia. Tentamos hipocrisia. E tudo isso que eu estou falando, nós tentamos e ainda vivemos. Temos guerras ainda, temos diplomacias. Hipocrisia. O que eu estou falando de hipocrisia? Principalmente aqueles que se dizem religiosos, que estão nos templos. No Brasil, 90% do povo brasileiro vive nos templos religiosos. E a situação do Brasil? Quase caótica. Um pouquinho melhor do que caótica, mas quase. Por quê? Isso é hipocrisia. Nós vivemos nos templos, nós não fazemos o que os templos propõem. Isso é hipocrisia. E na maioria das vezes vivemos hipocrisia. Aceitamos a hipocrisia numa boa, até mesmo quando escolhemos os nossos governantes. Não? É um monte de promessas, né? Aí 4 anos eles somem. 4 anos depois eles voltam, né? Fazer novas promessas. E a gente engole as promessas. Não analisa se já fizeram, se tiveram oportunidade, fizeram, o que fizeram, qual é o seu resultado, o que você produziu, qual o bem que você gerou. Gerou realmente bem, é verdadeiro ou não? Nós temos que usar. Então nós estamos aceitando, vivendo hipocrisia, aceitando a hipocrisia. Por quê? Porque está em nós. Trouxe solução? O mundo melhorou? Fizemos fogueiras e guerras religiosas. E o que é pior, em nome daquele que propõe amarmos o inimigo. E nós fizemos inimigos em nome dele. Funcionou? Também não funcionou. Tentamos o capitalismo insensato e perverso. E aqui eu não estou falando de ideologia, nada. Estou falando de fatos. Desde que a humanidade vive em função de recursos materiais. São importantes? Extremamente importantes. Até quem nega vive dos recursos capitais, financeiros. O problema não está no recurso, não está no uso que se faz. Eu pergunto a vocês, a pólvora é boa ou ruim? Nem boa, nem ruim. Depende do uso que se faz dela. Ela é ótima para abrirmos estradas, para fazermos mineração, buscarmos os materiais que necessitamos no seio da terra e assim por diante. Mas foi utilizada para a guerra, para a destruição.
Aviação é boa? Avião é bom? Santos Dumont aí inventou avião. Os americanos dizem que foram os irmãos Wright, e aí fica essa discussão e não altera nada. E ele próprio suicida-se porque passaram a usar o avião para a guerra. Mas nós podemos imaginar o mundo hoje sem aviação? Não dá. Ela veio estreitar e aproximar os povos. A internet é boa ou ruim? Nem boa, nem ruim. Depende do uso que fazemos dela. Tudo depende do uso que fazemos. Os recursos financeiros, Jesus nunca foi contra os recursos financeiros em momento nenhum. Mas ele disse que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Pelo uso equivocado que fazemos da riqueza. Não é a riqueza. Tentamos comunismo impiedoso e até assassino, como todos os poderosos, todos os poderes, em todas as épocas, foram assassinos de uma forma ou de outra. Também não resolveram o problema de suas nações. Quem implantou essas teorias? Não é uma visão ideológica que eu estou falando. Estou falando de uma visão de fatos. Deu certo ou não deu certo? Quem vive do capitalismo exclusivamente, quem vive do comunismo, vive em paz e harmonia? Não. Portanto, não deu certo. Ok? Enfim, caímos para o materialismo. Sempre fomos materialistas. Mas materialismo passou a constituir uma ideologia de vida. Por quê? Quem produziu o materialismo? As distorções produzidas nas crenças religiosas. Se em nome de Jesus eu faço guerra e faço fogueira, eu vou acreditar nesse Jesus? Eu vou valorizar os ensinos deste ser? E não foi Jesus. Fomos nós que corrompemos. Nós que nos utilizamos de Jesus, nos utilizamos da nossa condição de religiosos, muitas vezes, para exorbitar o poder e fazer destruições, fazer corrupções e assim por diante. Isto gerou materialistas. Isto gerou inimigos. Já vamos falar um pouquinho mais à frente. Estamos aí, portanto, e o Espiritismo vai dizer o seguinte: não veio combater nenhuma, Kardec fala sobre isso, não veio combater nenhuma filosofia religiosa. Então, se entre nós nos achamos que a nossa filosofia é melhor que a dos outros, é um equívoco nosso, não é da doutrina espírita. A doutrina espírita não combate nenhuma filosofia religiosa. Nós temos que respeitar todas as crenças. A doutrina espírita veio combater, diz Kardec, o materialismo, porque é a grande chaga da humanidade. Quando nós nos focamos em a vida toda e o objetivo único da vida só nas questões materiais, essa é a grande chaga. E esse aí está o foco nas condições materiais. Nós temos aí as corrupções, nós temos aí a criminalidade, nós temos aí um monte de consequências produzidas por estes interesses. Por quê? Porque as pessoas não acreditam em Deus, não acreditam em Cristo, não acreditam na sobrevivência da alma e assim por diante. Como diz Sócrates numa de suas orientações: se a morte fosse o mesmo fim de tudo, seria um ótimo negócio para os perversos. E é assim que eles vivem, assim que pensam. Quem produz a perversidade pensa assim. Não tem Deus, não tem Deus, morreu, acabou, então vamos em cima, vamos aproveitar a vida. Por quê? Porque as religiões que deveriam combater isto corromperam-se, inclusive por interesses materiais. Então o materialismo é a grande chaga da humanidade. Não é mais nada. O materialismo, produzido pelo egoísmo, gerando orgulho em todos os interesses doentios que vivemos na humanidade. Esses são os tempos que estamos vivendo. Mas é hora de acabar com isto. Os dias são chegados para isto minimizar. Não vai acabar milagrosamente. Vai minimizar a partir do momento que aqueles que se comprazem no mal não voltam mais para cá. E aqueles que estão buscando o bem voltam para cá para dar continuidade a essa busca do bem.
Mas ainda tem as suas doenças, ainda temos doenças, todos. Mesmo aqueles que vão ficar aqui, mas já são menores. Então, é uma limpeza que vai se fazer. Eu costumo comparar com uma vasilha como esta, um copo. Esse copo, se estivesse com água suja, é água limpa esse aqui, né? Eu estou bebendo, é água limpa, né? Se estivesse com água suja e uma borra em cima, o que você faz? Você pega essa metade de cima, tira, põe num outro lugar, no mundo primitivo, ok? E aqueles que estão mais alinhados, deixa aqui e complementa com água limpa. Percebe que melhora? É isso que Transição Planetária de Manuel Filomeno de Miranda nos fala, nos mostrando esse caminho. O resultado de todas as nossas tentativas até hoje, inimigos ferrenhos, inclusive do cristianismo. Imagina alguém que morreu na fogueira em nome de Jesus, vai adorar Jesus, né? Enquanto espírito vai adorar Jesus. Aquele que teve sua família dizimada por uma guerra religiosa, vai amar Jesus. Filomeno de Miranda fala bastante sobre isso nas obras citadas, principalmente Transição Planetária. Vamos obter obsessores implacáveis. Aqueles que nós maltratamos, destruímos, perturbamos, vão virar nossos obsessores. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto em jornada com ele. Por quê? Propõe Jesus. Porque um dia você vai ter que conviver com o inimigo para aprender a amar o inimigo. E até brinco que às vezes a gente pode estar dormindo com o inimigo de outra encarnação na mesma cama. E aí tem alguns quiproquozinhos. Mas, quando o seu inimigo desencarna, morre, bate com as 10, você não sabe onde ele está, mas ele sabe aonde você está. Obsessores implacáveis. E as nossas perturbações religiosas geraram o materialismo como filosofia de vida, que é a grande chaga da humanidade. Resultado. E esses resultados se oferecem neste plano e no outro da vida. Nós temos um monte de espíritos perturbados, perturbadores e assim por diante, que estão no mundo espiritual, buscando perturbar cá. Vive-se no mundo momentos de tumulto espiritual, quando falanges sombrias investem contra os valores do amor e do bem, atacam os últimos ensinos do Mestre Jesus, numa atitude enlouquecida de quem deseja a qualquer preço apagar da terra a marca dessa constelação gloriosa dos servidores do Cristo. Surge, isso quem está nos dizendo é Camilo Espírito, através da psicografia de José Raul Teixeira, no livro Correntezas de Luz, capítulo 24. E prossegue Camilo, surgem, e aqui nos chamando a atenção, problemas a solucionar na esfera da renovação do espírito, sempre postergados, sem que os companheiros se deem conta de que poderão estar sendo minados por fluidos anestesiantes da vontade. Nossa vontade é fraca de mudar, e aí as influenciações tomam conta. Nós temos que lutar contra as influenciações e nos decidirmos efetivamente a fazer mudanças. Os recursos não faltam. O que falta? Determinação nossa em buscar melhorar dias melhores. Buscar dias melhores. E para buscar dias melhores, precisamos buscar, primeiramente, na nossa intimidade, viver bem conosco. Estamos vivendo o século da depressão, diz os entendidos. Por quê? Porque não estamos vivendo bem conosco. Precisamos viver bem conosco. Temos motivos para viver bem conosco? Milhares. Somos filhos do Senhor do Universo. Somos o investimento de Deus. Estamos aqui por bondade e misericórdia divina. Recebemos tantos benefícios da misericórdia divina. Que nos falta? E tudo mais que vivemos de desagrado é para o nosso aprendizado, porque cometemos equívocos no passado, a cada um segundo suas obras a severo Cristo. Portanto, temos que parar para pensar, analisar. É melhor dar um chute na parede ou contornar e passar pela porta? É melhor tentar passar a parede ou passar pela porta? Refletir é isso, é escolher o caminho mais apropriado. Aí eu gostaria de referenciar uma diferença, fazer uma diferença entre duas palavras, teimosia e persistência. As duas palavras, teimosia e persistência, têm o mesmo princípio, fazer de novo. Não é isso? Teimosia e persistência é fazer de novo. Ah, não deu como eu queria? Faço de novo. Qual é a diferença? É que teimosia eu faço do mesmo jeito.
Persistência eu faço de uma outra forma. Não deu certo, né? Eu faço um desvio. Eu tento passar para o outro lado, vizinho, pela parede. Não dá certo, me machuca, eu tento um pouquinho. Vou persistir, eu quero passar para lá. Vou buscar uma outra alternativa. Pego a porta, saio lá fora e entro pelo quintal, pelo portão. Teimosia é tentar ficar insistindo, passar a parede. E quantas vezes nós fazemos isso na vida? Temos que persistir e não sermos teimosos. E a persistência busca alternativas, busca outros meios, busca outros recursos. Não deu certo assim? Peraí, vou ver o que eu errei. Vai analisar, vai refletir, usar o direito de pensar. E aí, nas nossas relações, eu pego um texto de Kardec que está na Viagem Espírita de 1862, onde ele faz algumas orientações ao movimento espírita na França. Se entre vós há dissidências, causas de antagonismo, se os grupos que devem todos marchar para um objetivo comum estiverem divididos, eu o lamento. Sem me preocupar com as causas, sem examinar quem cometeu os primeiros erros, e me coloco sem hesitar do lado daquele que tiver mais caridade, mais amor. Isto é, mais abnegação e verdadeira humildade. Pois aquele a quem está sempre errado, assistido embora por qualquer espécie de razão. Esse já estava um problema aqui. Ou seja, por mais que a gente está sempre cheio de razão e sempre dando murros na parede, não é melhor ficar um pouquinho sem a razão e ouvir o outro, compreender o outro, a razão do outro, o entendimento do outro? Porque cada um pensa diferente, é diferente conciliar, sermos diplomáticos verdadeiramente. O problema é que nós ainda queremos estar cheios de razão. E Kardec diz: a quem falta o amor, a caridade, pode estar cheio de razão, falta tudo. Então ele se coloca do lado daquele que tem mais amor, mais focado no amor. Em qualquer dissidência, em qualquer discussão, qualquer problema. O ideal é que busquemos sempre a conciliação, respeitando as diferenças. Somos diferentes, pensamos diferentes, agimos diferentes, mas temos que saber qual é o limite das nossas ações, respeitando o espaço do nosso próximo. Isso é amar. Só o amor é capaz disso. Então nós estamos aí. Continuaremos a produzir inimigos ferrenhos? Continuaremos a produzir obsessores implacáveis? Continuaremos a produzir materialistas? Ou ouviremos o apelo divino? Deus dirige aos vossos corações, através do Espiritismo, um supremo apelo, escutai. Ou ouviremos o apelo divino? E aí vem a pergunta título: que nos falta tentar? Vocês viram que eu falei das 7 coisas? Tem outras, né? Nós tentamos um monte de coisa e vivemos melhores? Não. O que nos falta tentar? Tem uma coisa que nós verdadeiramente não tentamos ainda. Que é? O que nós não tentamos ainda? Tentamos guerra, diplomacia, hipocrisia, tentamos capitalismo, comunismo, tentamos materialismo. Mas tem uma coisa que nós não tentamos ainda, o quê? Amor. Caridade é o resultado. É o amor em ação. Tá certo? É caridade também. Mas a caridade é o amor produzindo, é o produto do amor. Né? Não tentamos ainda o amor. O que nos falta tentar? Amar. Isso ainda nós não tentamos. Efetivamente nós não tentamos. E muitos daqueles às vezes até dizem que amam, dali os dias estão assassinando, estão matando, estão maltratando. É triste. Até chocante. Alguém que diz: matei por amor. Pelo amor de Deus, né? Que amor é esse? Isso nunca foi amor. Isso foi possessividade, propriedade. Ninguém é proprietário de ninguém. Nós não somos proprietários nem da nossa casa. Quem tem escritura aí, fique preocupado, tá? Porque a hora que Deus quiser, Ele tira. Não tira? Tira. Nos tira daqui e você leva a casa junto? A fazenda, o carro? Não. Então, nós somos fiéis depositários, usando um termo da economia. Somos fiéis depositários. Às vezes até infiéis depositários.
Então, o que nos falta tentar? Amar. Só o amor. E não vai acontecer do dia para a noite. É exercício em cima de exercício. Então, que possamos cada vez mais exercitar o amor em nossas vidas. E o amor se fez presente na Terra, na sua mais forte expressão, há 2000 anos. Tudo o que precisamos está no Evangelho. O que nos cabe? Fazer uso e exercitar. Então, o que nos falta tentar? Amar. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite e a vocês e os internautas pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.